Saudações, eu sou o pastor Emerson Dantas e esse é o nosso programa Visão Aberta. E como eu tenho falado, voltando repaginado, no formato podcast, com muito mais informalidade para a gente. E como sempre, trazendo um tema muito importante. Tá? Dessa feita, o nosso tema é a Bíblia e a ciência. A Bíblia e a ciência. E eu tenho o prazer de receber hoje aqui dois colegas, homens de Deus, que estarão conversando conosco e com você aí do outro lado sobre este tema, tá bom? Estou aqui com o querido pastor Antônio Delson, ele que é físico, pastor, e também recebendo o querido pastor Reinaldo Portugal, ele que é o coordenador geral do CETAD, Seminário Teológico das Assembleias de Deus, e é com esses irmãos e amigos que nós vamos bater um papo a partir de agora. Bem, eu vou pedir agora para o querido pastor Antônio Delson, que nós conhecemos há mais tempo, para que fique à vontade. Paz do Senhor para todos, parabéns ao pastor Emerson por essa proposta boa, inteligente, e é um prazer para a gente estar aqui. Eu quero saudar a todos que estão nos ouvindo e convidá-los a se empenhar mais no conhecimento, na participação, nessa construção, inclusive, de conhecimento, através dessas mídias, desses recursos que o Senhor nos dá, e particularmente nesse tema tão importante como Bíblia e ciência. Esse é um tema que eu considero atualizadíssimo, urgente, necessário, e nessa virada de milênio, próximo à vinda do Senhor, a ciência é um dom de Deus, é uma bênção, e infelizmente, como qualquer ferramenta, pode ser usado para coisa boa ou para coisa ruim. E é importante que a ciência esteja em boas mãos, como nas mãos do povo de Deus. É um prazer para mim estar aqui nesse momento para discutir esse tema tão importante. Obrigado pelo convite. Maravilha. Pastor Reinaldo Portugal, fica à vontade também para saudar os nossos telespectadores. Pastor Emerson Dantas, é um prazer estar contigo aqui nesse podcast, Visão Aberta. Também cumprimentar o pastor Antônio Delson e o pessoal da técnica e a todos que nos acompanharão nesse podcast que tem esse tema tão importante e tão atual, que é falar sobre a Bíblia e a ciência. Nossa expectativa é a mais positiva possível e tenho certeza que nesse bate-papo nosso aqui, muito conteúdo, muito conhecimento proveitoso será exposto e aqueles que estarão nos acompanhando serão ricamente abençoados e edificados por esse podcast. Mas o objetivo do nosso bate-papo hoje aqui é mostrar que a Bíblia ela é suprema em relação a todo tipo de conhecimento. Naturalmente que a Bíblia não foi escrita com esse propósito, de ratificar ou não aquilo que a ciência foca, mas é importante nós lembrarmos que sempre que a ciência toca em algum ramo do saber humano, e a Bíblia naturalmente tem algum depoimento acerca desse saber específico, desse ramo do saber, naturalmente que se o homem diverge daquilo que a Bíblia diz, naturalmente, pelo menos eu creio dessa forma, a Bíblia sempre estará com razão. Então, eu quero começar com o professor e pastor Antônio Delson. Professor Antônio Delson, sabendo que a Bíblia ela não tem esse propósito de ser um livro científico para ratificar ou não aquilo que a ciência diz. Mas, como é que o senhor vê os depoimentos da Bíblia em relação aos saberes humanos, em relação a temas que, direto ou indiretamente, a Bíblia relata, a Bíblia trata? Qual é o seu depoimento com relação a isso? Olha só, eu vou começar dizendo o seguinte, não sei se vou chocar alguns, mas a Bíblia não é um livro científico. Tá? Eu vou dar um exemplo. A Bíblia diz, e Deus fez a luz. Eu sou físico, e a luz é uma onda eletromagnética, uma composição de campo elétrico e campo magnético que oscilam, e essa onda ela se propaga no vácuo e até penetra alguns meios, e existem as equações de Maxwell, que descreve essa onda, que chega a essa equação de onda. Ora,
Se a Bíblia fosse um livro científico, quando foi dito, e Deus fez a luz, aí teria 2 pontos e apareceriam as equações de Maxwell, que na realidade não é. Mas isso não faz da Bíblia inferior, não, ao contrário. A Bíblia ela faz uma abordagem de temas muito mais gerais, né? Ela fala do início das coisas e, portanto, a origem do homem, o transcorrer da história humana e o futuro da história humana por toda a eternidade. Então, é um livro que toca em temas que a ciência toca, mas não com o objetivo de ser um livro de detalhamento científico. E ela nós entendemos como sendo a revelação da verdade absoluta do próprio Deus. Ele, o Criador de todas as coisas. Observe, hoje eu dei aula de cosmologia pela internet. E só na nossa galáxia, chamada Via Láctea, a gente está num ponto da galáxia que o disco, né, o tamanho disso é 100 milhões de anos-luz. Um ano-luz é a distância que a luz transcorre, né, anda em um ano. E a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Então, é uma distância gigantesca. A gente está numa ponta da galáxia, onde está o sistema solar. A gente não consegue ver o resto da galáxia. A gente precisa de aparelhos muito sofisticados e mesmo assim a gente não consegue. E estamos falando de uma única galáxia, né? E o universo, segundo os modelos que a gente tem, algumas observações, tem bilhões de galáxias. E ainda existe a possibilidade de termos universos paralelos. Então, nós passamos toda a história da humanidade, e mais recentemente, com o avanço da ciência, da cosmologia experimental e observacional, a gente passou vamos dizer, toda a história humana e não conseguiu ainda entender o mínimo possível, a nossa mente, a nossa tecnologia, a nossa ciência, as mentes mais poderosas do mundo não conseguiram chegar sequer a um mínimo possível daquilo que a mente divina produziu. Então você observa a superioridade, né, das escrituras, aonde estão os pensamentos, observe, não todos, mas ali nas escrituras estão os pensamentos que esse ser, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, deixou para nós e sobre nós. Não vou dizer que está tudo ali que Deus quer dizer, né, para os universos, mas aquilo que ele quis dizer para nós está ali. Isso demonstra uma superioridade magnífica das Escrituras. A ciência tem o seu papel, mas ela está muito abaixo, né, dessa estrutura da revelação da palavra de Deus. Eu começo dizendo isso. Pois não. Eu quero ver agora o pastor Reinaldo Portugal. O que dizer agora, pastor Reinaldo, sobretudo diante de uma fala, não é? Dessa aí do nosso querido físico, pastor Antônio Delson. Fica à vontade. A Bíblia Sagrada é conhecido de todos que é um conhecimento de revelação, um conhecimento espiritual, ou podemos dizer metafísico. O conhecimento científico é um conhecimento de ordem natural. Então, há um tipo de conhecimento espiritual, há um conhecimento intelectual, fruto de um labor cognitivo, que é o conhecimento científico, mas como a gente sempre diz, esses conhecimentos não são colidentes, são apenas conhecimentos diferentes. A verdade produzida no texto bíblico nunca vai colidir com a verdade produzida no conhecimento epistemológico ou conhecimento científico, por assim dizer, fruto de um labor intelectual, com lógica, com método, com experimentação, com coleta de dados. Se houver alguma colisão entre uma verdade espousada na Bíblia Sagrada com uma verdade científica, é porque essa verdade científica teve alguma falha, ou na lógica, ou no método, ou na coleta de dados, porque o conhecimento da revelação bíblica é um conhecimento de origem perfeita na nossa crença religiosa. Por isso não há conflito. Aliás, quem bem detalha isso é São Tomás de Aquino, porque antes
no período medieval de Clemente de Alexandria até Anselmo de Aosta, quando começa a escolástica, o entendimento teológico é que ciência ou fé e razão andavam de mãos dadas, sendo que a teologia, o conhecimento religioso era superior, sendo que o conhecimento científico, intelectual, filosófico era ancila. Para quem não sabe, o termo significa serva. A ciência, a filosofia era a serva da teologia. Quem legitimava o conhecimento científico era a fé, eram os padres, eram os pensadores cristãos. Com o surgimento da escolástica, houve uma ruptura com Abelardo, padre e filósofo medieval. Ele fez uma ruptura entre os dois conhecimentos. Um era o conhecimento filosófico, fruto da razão, o outro era o conhecimento religioso, fruto da revelação oriundo da Bíblia. E quem vem aprimorar essa ruptura, mas de forma consciente, equilibrada, é São Tomás de Aquino. Vale a pena, meu caro ouvinte, ou você que está nos acompanhando nesse podcast, acompanhar, ver as obras de São Tomás de Aquino e o entendimento dele sobre fé e razão. Aí ele vai dizer, isso que eu estou falando, que não há hierarquia entre as verdades. A verdade vinda da revelação não é superior à verdade vinda do conhecimento científico, porque verdade é verdade. Se é verdade no texto bíblico, vai ser verdade na ordem natural. E eu até citei nos bastidores aqui do podcast, que lá em Provérbios, a Bíblia fala sobre como produzir manteiga. Do bater a nata do leite surge a manteiga. É claro que é uma forma genérica de dizer como é produzida a manteiga. Mas quando você vai para a prática, apesar dos detalhes, das minúcias, você confere e confirma que aquele conhecimento passado ali nas escrituras sagradas, que é um conhecimento de ordem natural, que pode ser comprovado e experimentado, você vai ver que é verdade. Então, tudo que a Bíblia expõe acerca de conhecimento científico, e a Bíblia o faz em algumas vezes como algo periférico, secundário, nunca como algo prioritário ou como primazia da sua finalidade. Não tem essa finalidade. Mas, em algumas circunstâncias, um ou outro personagem bíblico cita, e no livro de Provérbios e Eclesiastes vai ter muito disso. Então, você pode comprovar. A questão do conhecimento científico é porque ele é mais tendente à falibilidade. Ele é falível por causa de dois motivos. Primeiro, que o conhecimento, o saber científico está calcado em três coisas. Primeiro, na lógica aristotélica. Segundo, na questão do método, que você vai, quem quer se aprofundar, vai ler a obra e o entendimento de Francis Bacon e de Galileu Galilei. E o pai do método, e esse eu admiro, René Descartes. Se você quiser saber sobre o método científico para a produção de conhecimento científico, leia esses três teóricos. Aliás, René Descartes vai dizer no seu método para a produção de conhecimento científico que tudo pode ser colocado em dúvida. A única coisa que não pode ser colocada em dúvida é Deus e a sua palavra, a Bíblia Sagrada. E isso foge do critério da razão científica, porque René Descartes, como um bom cristão, entendia de que Deus é a razão superior e a sua palavra tem credibilidade sobre qualquer que seja o conhecimento científico. Para quem não lembra de René Descartes, é aquele que disse aquela célebre frase, né, Dr. Delcio? Penso, logo existe, ou seja, até a existência do ser humano foi posta em dúvida, mas ele próprio dizia que a única coisa que tinha que ser colocado do lado, sem precisar passar pelo método científico, é a crença em Deus e na sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Muito bem. Eu acho interessante que os seres humanos que mais cooperaram, né, com o desenvolvimento científico, eles eram cristãos. Se nós formos estudar a história da ciência,
vamos perceber que grande parte, não é, dos colaboradores para o desenvolvimento científico eram cristãos. Inclusive, o prêmio Nobel, não é? A maior parte dos ganhadores do prêmio Nobel são de judeus, né? São de judeus. E assim, eu tenho um livro também, escrito por mais de 60 cientistas, e todos eles hoje são cristãos. Mas eles dizem que depois que começaram a estudar a Bíblia, com a finalidade de estudar a Bíblia enquanto livro que também possui elementos científicos, eles acabaram se convertendo a Jesus. Né? E o doutor Marcus Eberlin, ele tem assim um canal dele no YouTube, até recomendo, para que os amados também sigam. Ele tem um podcast muito bom, A Bíblia e a Ciência. E é interessante como ele vai mostrar ali que a Bíblia tem muitas respostas para muitas perguntas científicas. E os cientistas vão encontrar, inclusive, muitas respostas na Bíblia. Nós estávamos falando, inclusive, antes de começarmos a gravação, sobre a realidade da Pangeia, né? Então, os cientistas eles descobriram que existia realmente uma porção de terra seca, apenas uma porção, e não 5 continentes como nós temos hoje. E a Bíblia, no texto sagrado, vai dizer que Deus ele criou a porção seca, não é? Diferente da porção que era a porção da água. E aí a Bíblia está mais uma vez revelando algo que os cientistas, depois de muito labor, descobriram. E a Bíblia vai apenas ratificar. Então, pois não, Reinaldo. Ela não ignora a existência da ciência. Aliás, dá uma posição de relevância, de importância. Em Daniel, capítulo 1, versículo 17, o texto fala sobre Daniel e os 3 moços que foram parar na fornalha de Nabucodonosor. O texto diz assim: a esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Veja como a própria Bíblia faz uma separação entre os tipos de conhecimento, o conhecimento cultural, o conhecimento que é fruto do labor intelectual, científico, com experimentação, e ainda o conhecimento espiritual, aqui delineado através de visões e sonhos. Então, a própria Bíblia mostra a importância, pastor Antônio Delso, da ciência. Nós não somos contra a ciência, a boa ciência. Nós somos relutantes e vamos ser relutantes contra a má ciência, aquela ciência que está eivada de ideologia ateísta, daquela ciência parcial que tenta negar a própria Bíblia. É verdade. E nessa questão dessas ferramentas, né, vamos chamar assim, eu considero que ciência e escrituras sagradas falam sobre determinadas verdades em linguagens diferentes e específicas, né? E aí vem a questão dos modelos, né? Você pode ter um modelo equivocado. A ciência, toda hora, ela se corrige. Isso é até uma característica importante, né, na ciência. Mas o que Reinaldo falou, cabe a gente destacar quando se fala de um desenvolvimento de um conhecimento, só que eivado de ideologias. E aí você vê a injeção, né, uma contaminação, a injeção de elementos que não deveriam fazer parte do processo da construção do conhecimento. E aí onde entra a desonestidade, né, onde entra você forjar provas, né? Por exemplo, a teoria da evolução, que para mim nem é mais teoria, né? Primeiro você pode perguntar se é teoria científica. Até certa época eu aceitava como teoria, mas não científica. Hoje eu não aceito nem mais como teoria. Quando você vê fatos de grupos de cientistas forjando resultados, né, maculando, né, resultados importantes para justificar teses anteriores, que são, digamos assim, ateístas, mas para não darem o braço a torcer, eles fazem isso. E isso não é o bom cientista, e isso não representa o pensamento científico, né? Por outro lado, Lutero dizia assim, que a razão poderia ser usada de 2 maneiras específicas. A primeira, a maneira ministerial, a razão do lado da fé, né?
Mas tem também a razão sendo usada de forma magisterial, que é a razão para julgar a fé, e aí é quando você se propõe a tentar justificar a Bíblia a partir do que a ciência diz, e isso é um erro. É um erro, inclusive, cometido por muitos que se dizem pastores ou pregadores do Evangelho, que procuram, né, justificar sua pregação com a confirmação da ciência. E a pregação do Evangelho não depende disso. Ela só depende do poder de Deus, do Santo Espírito de Deus. E eu até digo que se nós, para mostrar o poder, né, da palavra de Deus, se nós tivéssemos uma máquina do tempo e nós entrássemos nessa máquina e viajássemos para 5.000 anos ou 50.000 anos na frente, nós íamos encontrar uma sociedade completamente diferente dessa, com outra tecnologia, com outra maneira de pensar. Mas as Escrituras vão continuar falando para aquelas pessoas. Então, eu sempre vejo as Escrituras como um poço profundo de conhecimento, que tem verdades que até nós, no nosso tempo, não teríamos condição de absorver, e só o homem do futuro encontraria isso, porque estaria falando diretamente para ele. A palavra de Deus é profunda a esse ponto, né? Mas ela vai estar sempre falando, ela vai ser sempre atual, mas estará falando no futuro, numa linguagem do futuro. Não é que o seu conteúdo muda. A Bíblia precisa ser contextualizada, né, numa pregação para a sua geração, mas a contextualização é da linguagem, para que a sua mensagem chegue às pessoas que pensam daquela maneira, etc. É diferente você tentar, como alguns querem, mudar o conteúdo das Escrituras para ajustar esse conteúdo aos comportamentos sociais modernos, etc. Então, eu disse tudo isso para falar, mais uma vez, da superioridade da palavra de Deus, né? Ela atende a qualquer época qualquer época de existência da sociedade humana, a palavra de Deus continuará falando, a ciência, como dom, vai avançar, quem sabe a gente vai ter essa máquina do tempo, não sabemos, mas faça o homem o que for, não é? Teletransporte, viagem quântica, o que for, faça o homem o que for, tudo isso já está previsto na mente divina, e eu posso dizer que eu tenho certeza que isso está impregnado aqui. Se a minha mente inferior, né, que está localizada nesse século, nesse milênio, não alcançou, alguém que vai estar daqui a 1 milhão de anos vai ler e vai ver aquilo lá, porque está dentro daquela realidade. Significa que esse Deus Todo-Poderoso, ele registrou aqui os seus ideais para qualquer homem, para qualquer época, para qualquer cultura, e a ciência não tem essa competência. É isso que está em jogo aqui. Pois não, pastor Geraldo. É importante dizer para as pessoas que nos acompanham que o conhecimento científico depende da lógica e do método que se escolhe. Isso. Porque, dependendo do método que se escolhe, o resultado pode ser A ou pode ser B no conhecimento científico. E quem contribuiu de forma ímpar para a questão de gerar um conflito entre ciência, entre razão e fé, foram 2 filósofos muçulmanos. Por incrível que pareça, Averroes e Avicena. Vale a pena você ler, principalmente Averroes, ele vai falar sobre método. Ele entendia que o método para a produção do conhecimento científico, do conhecimento racional, precisava passar por filtros. Aí ele criou filtros que o conhecimento oriundo das escrituras, quer ser escrituras islâmica ou escritura cristã, parava nesses filtros, porque são filtros racionais. E há conhecimento na revelação que não se coaduna com as questões racionais, mas isso não quer dizer que esse conhecimento não seja verdadeiro. Por exemplo, quando a gente diz que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade, é uma verdade, para nós é uma verdade absoluta, mas isso não passa em nenhum filtro de racionalidade. Chega no filtro, no coador da racionalidade, ele vai ficar ali detido. Então, é Averroes que cria esse filtro que é corroborado por Francis Bacon, por Galilei
e que quando chega em Descartes fala assim, peraí, calma, tem elementos que não pode passar por esse filtro. E aí a gente tem que tirar esse filtro para a pessoa de Deus, para a sua palavra, para as suas escrituras, porque isso aí está acima do que o filtro. Quem criou o filtro? Quem criou a metodologia? O homem, que é falível. Aliás, os métodos para a produção de conhecimento científico, até para reconhecer áreas de saber como ciência, eram muito rígidos. Tanto que esses métodos só aprovavam como ciências espirituais ou experimentais as ciências naturais. Quando chegaram a psicologia, a psicanálise, teve que se flexibilizar o método, teve que se ampliar, dar uma outra interpretação ao método, porque senão até hoje psicologia, antropologia, psicanálise não seriam considerados ciências, porque o método surgido lá com Francis Bacon e tal, era um método para ciências naturais, ciências exatas. Então veja que o método é falível porque foi criado a partir da mente humana, e esses métodos vem sofrendo mudança. Primeiro se apostava no método indutivo, né? Da parte para o todo, depois do dedutivo, do todo para a parte, e depois o indutivo, dedutivo, depois o dedutivo para o indutivo, e houve o que ele chama de dialética, mas na verdade o que? São adaptações, porque vão surgindo situações que ele percebe que aquele modelo não atende àquela nova situação. A Bíblia não é assim. A Bíblia não se curva a situações, porque o que ela preconiza serve para todas as gerações. Por exemplo, a questão da condição caída do homem. O homem é um ser caído independente da época, tanto no período da antiguidade, quanto no período medieval, quanto no período moderno, no pós-moderno. Eu não sei qual é a nomenclatura que vai surgir depois do pós-modernismo. Em qualquer que seja o regime, em qualquer que seja o país, o homem é um ser caído e precisa do perdão de Deus. Ou seja, é uma verdade absoluta e não se curva a moda, a estação, a época, porque são verdades atemporais. Pois é, aí tem a gente percebe, né, com esse apanhado histórico que você faz, que é como se houvesse uma competição, né, da inteligência humana com a inteligência divina revelada nas Escrituras. Exatamente. Né? Eu vou dar um exemplo aqui do Kant. Né? Kant, ele desbancou a razão. Olha só. E eu gosto dele. E nós temos diversos argumentos, né, que, entre aspas, né, comprovam a existência de Deus. Tem diversos argumentos que nós conhecemos, antropológico, etc. E Kant destronou todos eles, né, porque disse que todos eles têm base na argumentação da razão. Só que quando Kant faz isso, ele usa a razão para fazer essa desconstrução. E aí existe uma razão superior. Aí fica em loop, e o fato é, nós, além de sermos seres limitados e a mente limitada, isso foi maculado, né, pela queda. Né? O homem caiu e ele sofre uma trevas que invade todo o seu ser e compromete sua mente também, sua forma de pensar. Ele deixa de ser iluminado, e ainda que fosse iluminado, a sua mente ainda seria infinitamente inferior à do Criador. Então, eu acredito que é uma bobagem. Estamos avançando o milênio quando pessoas supostamente inteligentes tentam competir, né, com a mente poderosa que revelou as Escrituras. Nós nunca vamos ganhar essa guerra. É melhor, como diz a Bíblia, sujeitai-vos diante da potente mão de Deus, para que ele vos exalte. Então, essa iluminação da mente, ela vem exatamente com o Evangelho de Jesus, né? Que nos restaura desde o nosso interior e limpa. A Bíblia diz que a mente de Cristo vai sendo forjada dentro de nós. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus vai nos transformando, de maneira que a gente vai tendo a mente sendo transformada e a gente começa a pensar como Jesus pensa. Esse é o alvo, essa é a restauração que a redenção traz para a queda.
né? A gente sabe que o remédio para o pecado é a redenção. E isso a gente encontra no âmbito do cristianismo, da pregação cristã. Pois não. É interessante que o pastor Reinaldo chamou a atenção, né, para o fato de que o homem ele é limitado, não é? E sendo o homem limitado, consequentemente, ele pode, por meio da razão, chegar a se aprofundar muito com relação à gama de conhecimentos. Mas também, pelo fato de ser imperfeito, o homem não tem a capacidade de estudar profundamente o metafísico, não é? Para algum material que esteja para além do que o próprio Deus o quis revelar. A própria razão, pastor Emerson, é falível. Você que nos acompanha, a razão, nós aqui no Ocidente, temos a percepção de que quando falamos de razão, falamos de um instrumento perfeito. E não é. A grande prova de que a razão não é perfeita é a mudança de entendimento sobre determinados conhecimentos ou teorias científicas. Exemplo, quando eu fiz química no ginasial, na época, me parece que eu estou ficando velho, porque na época a menor partícula da matéria era o átomo. Pois é. E hoje a gente já sabe que existem partículas bem infimamente menores. Da ordem de 200 partículas subatômicas. Ou seja, 200. Na época que aquele conhecimento que eu estudei, que o átomo era a razão, aquilo era racional, ninguém podia contestar. Se alguém contestasse aqui, era chamado de doidivanas, de insano. Aí passou o tempo, os equipamentos microscópicos apareceram, tecnologia, e outro entendimento surgiu. Quem nos garante que daqui a X anos, essa menor partícula que hoje, eu até esqueci a nomenclatura, não surja uma outra partícula menor? Não tem garantia. Por quê? Porque a razão humana não é perfeita. Um segundo prova de que a razão não é um instrumento perfeito é que no mesmo assunto os filósofos divergem e chegam a resultados diferentes. Se fosse um instrumento perfeito, todos, sem exceção, chegariam ao mesmo resultado. Se não chega ao mesmo resultado, é porque há uma fabilidade na razão humana. É verdade. Ok. É verdade. Inclusive, falamos aqui sobre o fato de que o homem ele teve que se deparar com outros ramos do saber humano, né? Sobretudo na área da psique. Então, por exemplo, para a psicologia ser considerada uma ciência, demorou bastante, porque o homem só acreditava na estrutura física do ser humano, né? Mas existe uma estrutura abstrata, invisível, intangível, como também hoje, até hoje, os teólogos lutam também para que a teologia seja reconhecida, né, como ciência em algumas regiões específicas. Agora, também é bom que se diga que, por exemplo, o tempo é um instrumento que serve para poder ratificar algumas verdades metafísicas. Sem dúvida, não é? Sem dúvida nenhuma. O tempo. Porque, por exemplo, a Bíblia, a gente sabe que a teologia, vamos colocar assim, é uma ciência atípica, porque seu principal objeto de estudo é Deus, é o Criador do homem, né? E a gente sabe que na ciência teológica existe uma matéria chamada escatologia, né, que estuda os acontecimentos dos últimos dias, e muitas pessoas duvidam que seja verdade. Mas como alguém já falou, 80% das profecias bíblicas já se cumpriram com precisão cirúrgica. Tá? O que significa dizer que as últimas 20% que ainda não se cumpriram também se cumprirão. E aí o fator tempo vai servir, não é, como um instrumento de comprovação dessas realidades, na verdade, dessas verdades metafísicas que ainda não são fato, mas se tornarão. O tempo é um aferidor de verdades. Perfeito. Tanto para as questões escatológicas, como com muita propriedade o pastor Emerson Dantas colocou, e se você for estudar no CETAD, Centro Educacional e Teológico da Assembleia de Deus, vai se aprofundar nesse tema. Como nas questões escatológicas o tempo é um aferidor da verdade, como também nas questões científicas.
há uma desonestidade no campo científico por parte de alguns cientistas quando falam sobre a teoria da evolução, que o pastor Delcio já demoliu aqui no início do podcast. Ele nem mais considera como teoria, eu ainda considero. Porque teoria não é fato jurídico, ou fato científico. Fato científico é aquilo que não tem mais como contestar. É aquilo mesmo. Já foi testado, exemplo, já foi se eu atear fogo em uma porção de álcool etílico, vai ter uma combustão. Isso é fato científico. Ninguém contesta isso, porque isso pode ser feito e experimentado e observado quantas vezes você quiser. Isso é fato científico. Agora, a teoria da evolução está no campo, está no status de teoria, porque não houve comprovação. Mas muitos professores do ensino médio, das universidades, dos centros acadêmicos, passa essa teoria como se fosse fato científico. É isso aí. Isso é uma desonestidade. Se a teoria da evolução fosse um fato jurídico, com certeza os nossos animais domésticos já sabiam falar, já sabiam se comportar como seres humanos. Os cães já têm uma vivência, os gatos, os cavalos, os animais que lidam com o ser humano, já têm uma vivência com o ser humano, ó, desde que mundo é mundo, e eles mudaram o comportamento. Ou você já viu algum símio, que não pode mais nem se falar de macaco, porque senão é negócio de racismo, né? Você já viu algum símio falando ou desenvolvendo capacidades como os seres humanos? Não. Os símios são do jeito que são, desde que a gente entende como gente. Isso é a maior prova, a maior evidência de que a teoria da evolução é a maior cascata que a humanidade já ouviu falar. Reinaldo, é por isso que a teoria da evolução ela precisa de milhões de anos e não de milhares de anos. Porque eles dizem que essa evolução vai acontecer na escala de milhões, por isso que a gente não enxerga. Só que, quando você vai para os métodos deles de comprovação, de datação, eles são extremamente questionáveis, falhos, isótopos diferentes para uma mesma rocha dá valores de datação completamente diferentes. Então, dependendo do método, a gente poderia quebrar, infelizmente o tempo acabou, quebrar tudo isso aqui, fica para um outro momento, mas é para mostrar que estamos diante de uma farsa, né? E não podemos jamais considerar isso como uma teoria científica, não há comprovação. Então, eles preferem milhões para justificar suas próprias teses que dizem que é uma evolução em milhões, mas os fatos não mostram. O máximo que os fatos mostram é que nós temos milhares de anos, né? E ocorre ali a adaptação dentro de uma mesma espécie, não evolução de espécie. Então, uma mesma espécie pode se adaptar, né? Eu sou da época de Feira de Santana que eu via toda hora um cachorro ser atropelado na rua, mas eu sou de uma época de Feira de Santana que não tinha ônibus, por exemplo. Hoje eu presenciei, vocês também, ver cachorro parar e olhar para não atravessar. Eu nunca vi isso no passado. Isso é o quê? Uma adaptação que eles vão aprendendo. Perfeitamente. É praticamente um condicionamento de eles receberem. A adaptação é o condicionamento. Levando a pancada, ele ouve a buzina, ele recua. Aprendeu. Que é o experimento de Skinner, né? Behaviorismo, exatamente. Behaviorismo. Muito bem. Vale a pena ver a doutrina do behaviorismo, porque explica muito esses comportamentos animais que podem ser confundidos com uma atividade cognitiva, né? Mas não é. Muito bem. Eu lembro de algumas palavras de um doutor amigo nosso, que também é cristão, e ele sempre dizia, foi meu professor, inclusive, de escola bíblica dominical, e ele dizia sempre o seguinte, que no livro da teoria, não é, de Charles Darwin, a teoria do evolucionismo, não é, tem também a do criacionismo, tem também o evoteísmo, não é, enfim. Mas ele dizia que no livro de Charles Darwin existia a expressão talvez mais de 150 vezes. Ok?
E também eu lembro... Mas isso virou bandeira política, né? E aí eles tornam isso a verdade absoluta. Pois Essa é a grande questão. E também há doutores que vão dizer o seguinte, que fósseis de animais de centenas de anos, de milhares de anos, eles possuem a mesma estrutura desses mesmos animais hoje. Exatamente. Então, comprovando que não houve evolução alguma. Ao contrário do que o professor Antônio Delcio falou, não é? Que é diferente, é adaptação de evolução. Não é? Então, é muito bom que a gente chame isso a atenção. Mas a gente já chegou ao final. É verdade. Do nosso programa. Eu tenho certeza que vocês têm muitas coisas. Cosmologia. Que maravilha. Mas eu penso que... tempo, né? Pois não, professor. Mas eu penso que esse bate-papo aqui nosso vai estimular, não é? O professor Reinaldo Portugal aqui, ele mesmo indicou muitas literaturas e pensadores, e o objetivo do programa é esse. A gente não vai exaurir nenhum tema que for posto diante da mesa, não tem essa pretensão, também não temos essa capacidade, mas o objetivo principal é esse mesmo, é estimular as pessoas a pensar e a darem continuidade à pesquisa depois de assistirem o programa. Já que você falou sobre indicações, eu quero indicar duas coisas. Primeiro, essa obra do padre italiano Battista Mondin, né? Curso de Filosofia, tem uma introdução em 3 volumes, sensacional, se você quer entender a filosofia ocidental e os principais expoentes. Principalmente os cristãos têm sobre o marxismo e os neomarxistas, que você precisa conhecer sobre a visão marxista e principalmente dos neomarxistas, porque tem influenciado as igrejas, por assim dizer. E só para fechar sobre essa questão científica da teoria da evolução, quando surge uma teoria que vira uma coqueluche, no final do século XIX e início do século XX, a teoria da evolução era um coqueluche, era da moda. Aí sempre aparecem aqueles pensadores cristãos rasos que querem adaptar a Bíblia a essa nova teoria. Na época, um padre católico chamado Pierre Teilhard de Chardin quis fazer um amálgama, né, uma junção entre a teoria da evolução e o texto bíblico. É o evangelismo. Cuidado com essas mesclas, porque o evangelho só é evangelho na sua condição pura. Isso. É o poder de Deus se ele não for adulterado. A Bíblia diz que se alguém acrescentar alguma coisa ou tirar, será punido. E Paulo ainda diz mais: se lhe apresentar um outro evangelho, além desse, seja anátema. Cuidado. Cuidado. E chegamos ao final do nosso programa Visão Aberta. Eu quero agradecer ao nosso querido pastor, né, professor e doutor Antônio Delcio, nosso querido pastor, professor e doutor Reinaldo Portugal, por estarem aqui, um físico, outro advogado, além, não é, do Ministério Pastoral, e agradecemos a Deus pela rica contribuição de vocês. Obrigado. Né? Fiquem à vontade para se despedirem dos nossos telespectadores. Bom, eu queria agradecer, né, a vossa atenção, estamos à disposição, e quero dizer o seguinte: esse é um momento oportuno da igreja, estamos nos últimos momentos, eu entendo que somos trabalhadores da 11ª hora, vamos pregar o Evangelho de Jesus. É hora da igreja poderosa, cheia do Espírito Santo, partir para cima e pregar o Evangelho, e para isso nós não precisamos que a ciência nos autorize. Um grande abraço para todos. Muito bem. Quero agradecer ao convite feito pelo irmão e pastor Emerson Dantas, agradecer ao pastor Antônio Delcio, que eu sempre aprendo quando a gente está nessas sentadas de diálogos, agradecer o pessoal da técnica e você que nos acompanhou nesse podcast. Convido você que ainda não tem um curso bíblico teológico a estudar conosco ali no CETAD, Centro Educacional e Teológico da Assembleia de Deus, que fica na Vasco Filho 114, dentro do Templo Sede da Assembleia de Deus. Você é nosso convidado, muito obrigado pela sua atenção. Muito bem, agradeço a todos e esperamos em Deus que no próximo programa estejamos aqui juntos, refletindo sobre mais um tema à luz da Bíblia, tá bom? Deus te abençoe e até lá.